Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse: "Tô procurando um negócio, um tal oceano." "O oceano?" o ancião falou. "Você tá no oceano." "Isso?" disse o peixinho. "Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano." É com essa frase que o recém-lançado filme da Pixar Soul deixa evidente suas principais questões. Qual é o sentido por trás da vida? O que motiva as nossas ações? O que nos leva a gostar do que gostamos? Lançado no dia 25 de dezembro de 2020, o filme possui a seguinte sinopse. Você já se perguntou de onde vem sua paixão, seus sonhos, seus interesses? O que é que faz de você, você? A Pixar Animation Studios nos leva a uma jornada pelas ruas da cidade de Nova York e aos reinos cósmicos para descobrir respostas às perguntas mais importantes da vida. A partir disso, queremos discutir o seguinte: como, com essa abordagem aparentemente metafísica da vida, o filme é a representação perfeita das questões ideológicas de nossa época. Como, a partir dele, é possível enxergar de forma clara os sintomas da nossa sociedade. Mas antes de começar, a gente pede para vocês deixarem um like e comentarem aí embaixo o que acharam do vídeo e algum tema que vocês gostariam de ver. Também sigam a gente nas redes sociais com o @Mundo dos Nexus. Agora, vamos começar. No filme, acompanhamos o personagem Joe Gardner, um músico apaixonado pela profissão que sofre as dificuldades de levar uma vida conforme os padrões esperados na sociedade capitalista, tendo enormes dificuldades em conseguir dinheiro. Ele recebe uma oferta logo no começo do filme para se tornar professor, assim conseguindo uma posição mais estável e segura. Porém, não é isso que seu espírito almeja. Joe quer ter uma vida nos palcos, quer sentir a adrenalina de tocar em frente ao público. Ele consegue uma chance quando recebe a ligação de um ex-aluno seu, que agora faz parte de uma banda com a famosa Dorothea Williams. Após um deslumbrante ensaio com a banda, Joe consegue uma chance para ocupar espaço na equipe. Porém, repentinamente, Joe cai em um bueiro e morre. Mas ao morrer, Joe não vai para um paraíso ou para uma escuridão total, um local que seria uma espécie de calma sem fim. Na verdade, Joe vai parar no seminário Você, uma espécie de limbo preparatório para a vida, ao mesmo tempo que marca o fim dela. E é esse trecho que baseia o nosso argumento principal. Nesse lugar, os espíritos novos que o habitam são treinados por espíritos que já viveram a fim de achar suas vocações, interesses e personalidades. O interessante é que não é explicado o surgimento dessas almas ingênuas, seu processo de criação e sua origem, mas pelo fato delas serem treinadas por espíritos que viveram em uma sociedade capitalista, seu mundo onírico, esse aspecto de sonho, acaba sendo uma representação das nossas próprias estruturas sociais da Terra que organizam a nossa humanidade. E como se dá essa representação? Da maneira mais curiosa possível. Existe toda uma burocracia esquematizada por seres divinos que assumem formas que lembram muito as obras de Picasso e instituições como escolas e indústrias. As alminhas entram em prédios que definem quem será teimoso ou exigente, se vai gostar de pizza ou de bolo e coisas do gênero. Isso é interessante, porque representa claramente o surgimento da estrutura psíquica que chamamos de eu. As alminhas possuem personalidade, como a 22, personagem principal junto com o Joe, mostra de forma bem clara. O eu não surge por si só, mas sim a partir do outro, daquele que se opõe à unidade pré-estabelecida entre a mãe e o filho, ou seja, que te confronta como algo estranho, diferente de você. Então toda essa espécie de preparação é também uma representação idealizada, fantasiosa, de todo o surgimento daquilo que entendemos como eu. É quase uma estrutura paternal que existe ali. Para que o espírito se torne apto à vida na Terra, ele precisa completar todos os espaços de personalidades e sentidos. E é para isso que os treinadores servem, pré-estabelecer na alma que irá habitar um corpo na Terra todos os seus traços. Outra coisa curiosa é que os seres divinos assumem uma forma que seja compreensível para as almas. Curiosamente, eles se tornam burocratas. Existem os monitores que orientam todo aquele espaço, mas o ser que toma conta das entradas das almas é o melhor exemplo disso. Isso aparece, por exemplo, quando ele vai investigar o sumiço de Joe, indo para uma sala cheia de estantes e gavetas, olhando cada papel cuidadosamente organizado a fim de demonstrar quem foi que fugiu e para onde ele foi.
Joe, ao entrar nesse espaço, logo se vê confrontado com toda essa estrutura burocrática. Ao conseguir escapar do seu fim inevitável, a entrada no além-vida vai para todo esse território e finge ser um dos treinadores das próximas almas. A partir daí, o filme começa as aventuras típicas dessas animações da Pixar. Mas então, o que queremos dizer quando afirmamos que esse filme é a representação ideológica perfeita da nossa época? Bom, para isso, vamos usar a seguinte citação do psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. Uma concepção psicológica pode ser percebida como verdadeira justamente porque se apossa e confirma os processos ideológicos de individualização que a tornam necessária. Pensando em termos marxistas, pode parecer que, ao ignorar nas relações entre as personagens a onipresença da forma mercadoria e tudo que vem com ela, o filme consequentemente aplica uma visão separada da realidade do mundo, a parte de tudo. Ou seja, seria uma forma de ideologia que mascara a realidade material do nosso mundo. Mas se formos ver toda a repercussão, parece que as falas das personagens provocam uma enorme empatia entre o público. Muita gente começou a refletir sobre a vida, não de uma forma autônoma, é claro, mas nos moldes prescritos pela Pixar. Assim, o filme, mesmo ignorando as questões materiais, descreve sintomas claros da nossa sociedade. O filme tem razão onde ele não tem razão. Ele não parece ignorar a influência da sociedade no indivíduo. Pensemos na relação de Joe com sua mãe. Ela teve que sustentar sua família enquanto seu marido tentava seguir seus sonhos com a carreira de música. Com isso, ela impõe exigências ao seu filho. Arrume um emprego seguro, seja professor, tenha 13º e carteira assinada. Então, o filme é um ótimo guia para repensar nosso papel na sociedade? Não nos cabe responder isso, mas talvez apresentar questões. Para isso, podemos usar das questões da psicanálise pós-Freud, que muito tentou sociologizar seu campo, ou seja, ter em conta a influência da sociedade sobre o indivíduo. Mas na medida em que tentavam fazer isso, eles esquecem que a própria categoria de individualidade e o indivíduo são um produto da sociedade. Falar, em geral, de influências sociais é duvidoso, mera repetição ideológica que a sociedade individualista faz de si mesma. Isso faz com que essas concepções coloquem muito peso no indivíduo e naquela instância chamada de eu que comentamos há pouco. Eles pressupõem tal estrutura como autônoma e subsistente, que é afetada por supostas forças externas. Assim, coloca-se a possibilidade de uma emancipação do indivíduo, ou seja, que alguém, por si próprio, pode se soltar dessas condições. Assim, a psicanálise é transformada em uma espécie de assistência social superior. Isso a torna aceitável universalmente. Não é exatamente isso que aconteceu com o filme? É muito curioso como uma animação que parece nos fazer repensar a vida pode conter, na verdade, muitos traços conformistas. Por exemplo, a ilustração de que uma alma vai completando os espaços de sua personalidade pode parecer só uma ilustração simples para se cativar o público infantil. Mas parece que ao fazer isso, ao tentar ir além das concepções freudianas, o filme esquece o que motivou Freud a dar o peso que ele deu em suas obras para a sexualidade e seus tabus no indivíduo. Um eu forte e coeso, como é pressuposto aí, é um ideal que somente seria realizável em uma sociedade não traumática, ou seja, aqui já temos uma contradição, porque um mundo apresentado de forma alguma é uma experiência tranquila e agradável. O eu, sua totalidade, é uma ficção. Poderíamos denominá-lo um sistema de cicatrizes, que somente poderiam ser integradas sob sofrimento e nunca completamente. Nunca podemos aceitar como dadas ou como neutras as propostas de qualquer filme ou animação. Esse olhar de canto para toda a nossa configuração psíquica e social acaba sendo cada vez mais conformista e repressiva. Mas, mesmo com esses traços, se confirma como a nossa sociedade capitalista tira o sentido da nossa vida, tira nossas motivações e nos leva a buscar razões pré-existenciais para que possamos aguentar o fardo que é viver.